A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, Avivamento 24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas duas autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, Avivamento 24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas capítulos 24 e capítulo 26, Neemias capítulo 10, com foco no versículo 34, Neemias capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, Avivamento 24AD, escolhendo o número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives, de segunda a sexta você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errado ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês, que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco.
E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para vocês receberem as recompensas do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24D. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos purificando e nos libertando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui estar fazendo mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui estar fazendo mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Oração de número 18. Vamos aqui na oração de número 18, que diz assim: Senhor Deus, seja destruído todo espírito imundo e seja destruída toda obra desse mal, nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, e entre a tua paz, a tua graça e a tua alegria, Senhor Jesus Cristo, e haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nos purificando e nos libertando de todo o mal que possa estar nos desanimando, e toda palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos
com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. E hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par. Se você faz parte do rebanho de número ímpar, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de 1 a 24. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. 18 par e 17 ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago contém 5 capítulos. Tiago, capítulo 2, para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. Tiago, capítulo 2. Vamos aqui no livro de Tiago. Tiago, capítulo 2, contém 26 versículos, que diz assim: fé e obras. Nos versículos 22, 23 e 24, diz assim: bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Apocalipse, que contém 22 capítulos. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Vamos aqui ao capítulo 16 do livro de Apocalipse. Capítulo 16 do livro de Apocalipse, para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 meditarem. Capítulo 16 contém 21 versículos, que diz assim: fala sobre as 7 pragas. Glórias ao nosso Senhor Deus, nos versículos 13, 14 e 15, que diz assim: e da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Josué, 24 capítulos. Josué contém 24 capítulos. Capítulo 6 do livro de Josué. Josué, capítulo 6, para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 estarem meditando. Josué, capítulo 6, contém 27 versículos. Josué, capítulo 6, contém 27 versículos, que diz assim: Raabe é salva. Nos versículos 22, 23 e 24 diz assim:
Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram Raabe e seu pai, sua mãe, seus irmãos e a tudo quanto tinha tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo, tão somente a prata, o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 João, 5 capítulos. O livro de 1 João contém 5 capítulos. 1 João, capítulo 3, para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. 1 João, capítulo 3, vamos aqui no livro de 1 João, capítulo 3, contém 24 versículos, que diz assim, fala sobre o amor do Pai, nos versículos 1, 2 e 3. Veja quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, pois por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Filipenses, contém 4 capítulos. Livro de Filipenses, que contém 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Filipenses para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 estarem meditando. Filipenses capítulo 4 contém 23 versículos, que diz assim, conselhos particulares, que diz assim nos versículos 1, 2 e 3. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim, firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. 14 par e 13 ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Zacarias, 14 capítulos. O livro de Zacarias contém 14 capítulos. Vamos aqui no livro de Zacarias, que contém 14 capítulos. Capítulo 10 do livro de Zacarias para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 estarem meditando. Capítulo 10 do livro de Zacarias contém 12 versículos, que diz assim, fala sobre os cuidados de Deus para seu povo. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim, porque os ídolos têm falado vaidade e os adivinhos têm visto mentiras e contam sonhos falsos com vaidade, consolam, por isso seguem o seu caminho. Como ovelhas, estão aflitos, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes. Mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como o seu despojo, como o seu majestoso cavalo. Na peleja, dele sairá a pedra de esquina, dele a estaca
dele o arco de guerra, dele juntamente sairá todo o opressor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei lendo para vocês uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Agora estarei lendo para vocês a denúncia de número 61. As denúncias são mais de 70, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falar mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas denúncias e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Graças a Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 8. Vamos aqui na oração de número 8, que diz assim: Senhor Deus, haja boa paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Sai agora todo espírito imundo, onde está chegando essa palavra, e toda a palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, do Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você estar recebendo uma palavra revelada das Escrituras Sagradas para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Saiu agora o rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Salmos, contém 150 capítulos. Livro de Salmos, que contém 150 capítulos. Salmos, capítulo 83. Glórias ao nosso Senhor Deus. Salmos, capítulo 83. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Salmos, capítulo 83, contém 18 versículos que diz assim: súplicas pela preservação da nação,
nos versículos 1, 2 e 3. Ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus, porque eis que teus inimigos fazem tumulto e os que te aborrecem levantaram a cabeça, tomaram astuto conselho contra o teu povo e consultaram contra os teus escolhidos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Pedro, contém 5 capítulos. 1 Pedro, 5 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 Pedro, que contém 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. 1 Pedro, capítulo 5, vai meditar no livro capítulo 1 do livro de 1 Pedro para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando, que diz assim, que fala sobre exortação à santidade, nos versículos 14, 15 e 16. Diz assim, como filhos obedientes, não vos conformados com as concupiscências que antes havia em vossas ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. 16, par, 15, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas contém um capítulo. Vamos aqui no livro de Judas, com apenas um capítulo, que contém 25 versículos, que diz assim, fala sobre os falsos mestres, nos versículos 3, 4 e 5. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduzirão alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus o Cristo. Mas quero lembrar-vos, com a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e 19, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Reis, que contém 22 capítulos. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. Capítulo 2 do livro de 1 Reis. Para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. 1 Reis, capítulo 2. Vamos aqui no livro de 1 Reis, capítulo 2, que contém 46 versículos, que diz assim, Conselhos de Davi a Salomão, nos versículos 2, 3 e 4. Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te e sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os teus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para guardarem perante a minha face, fielmente com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse te faltará sucessor ao trono de Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. 22, par, e 21, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de
Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias contém 7 capítulos. Vamos aqui no livro de Miqueias, que contém 7 capítulos. Vamos aqui, Miqueias, capítulo, glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 3 do livro de Miqueias, para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. Contém 12 versículos, que diz assim nos versículos 5, 6 e 7. A falsidade dos profetas. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz. Mas contra aqueles que nada lhe dar na boca preparam guerra. Portanto, se vós fará noite sem visão, tereis trevas sem adivinhação, por-se-á o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. 24, par, e 23, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos, 16 capítulos. Capítulo 1 do livro de Romanos, para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. Romanos, capítulo 1, contém 32 versículos, que diz assim: Paulo defende seu apostolado, nos versículos 3, 4 e 5, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declara o Filho de Deus, declaro Filho de Deus em poder, segundo o Espírito, de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebamos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, estarei lendo mais uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei lendo agora a denúncia de número 81, que diz assim: atenção com as mais de 70 denúncias, afirmações e desafios das 12 igrejas virtuais, com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 81 e também um desafio que as 12 igrejas virtuais estão fazendo para nos provar que estamos errados ou mentindo, com base na Bíblia Sagrada. Atenção, nós afirmamos que nós, das 12 igrejas virtuais, temos poderes dados pelo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para estarmos em todas as casas, empresas, comércios e veículos no mundo que possuírem um sinal de internet, enviando uma mesma palavra com muita fé. Examine Romanos 10 com foco no versículo 17. E todo local que estiver recebendo e as pessoas que estiverem ouvindo a palavra ministrada através de nós, das 12 igrejas virtuais, tem o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, como Ele é, em espírito e em verdade, como está escrito nos livros a seguir. João 4, com foco no versículo 21 a 26. 2 Coríntios 3, com foco no versículo 17. Colossenses 2, com foco no versículo 5, Mateus 18, com foco no versículo 20, Mateus 16, com foco no versículo 18, Apocalipse 22, com foco no versículo 6, Efésios 2, com foco no versículo 22, Romanos 1, com foco no versículo 9, 1 Samuel 19, com foco no versículo 20 e 23, e em 2 Crônicas 24, com foco no versículo 20. E nós desafiamos a provar, com base na Bíblia Sagrada, que essas afirmações são mentiras e que as igrejas virtuais não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia, ou que os templos físicos podem ser mais eficientes que as 12 igrejas virtuais, e anular, com base na Bíblia Sagrada, os livros citados,
que estão afirmando que o Senhor Deus é Espírito, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro e anuncia essa mensagem número 42, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 4. Oração de número 4 diz assim: Senhor Deus, nosso Pai amado, eu peço em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que possa transbordar a sua paz, a sua graça e a sua alegria nessas vidas através dessa live da sua igreja virtual, @avivamento24AD, e que através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, possa nos libertar desses espíritos de depressão, de tormento e de ansiedade, e caia por terra e prevaleça o Espírito Santo em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos aqui, e lembrando que em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Escolha aí agora um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Saiu agora o livro de Levítico, que contém 27 capítulos. Levítico, 27 capítulos. Capítulo 22 do livro de Levítico. Vamos aqui no capítulo 22 do livro de Levítico. Glórias ao nosso Senhor Deus. Levítico, capítulo 22, contém 33 versículos. Os sacerdotes e as ofertas. Nos versículos 2, 3 e 4. Dize a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santificam, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dize-lhes todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será extirpada de diante da minha face. Eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas santas, até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda de cadáver, ou aquele de que sair sêmen da cúpula. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de João, 21 capítulos. João, 21 capítulos. João, capítulo 9. Livro de João, capítulo 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 9 contém 41 versículos, que fala sobre a cegueira espiritual. Nos versículos 39, 40 e 41, diz assim: E disse-lhe o Senhor Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, que vejam, e os que veem sejam cegos. Aquele 2 fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhe o Senhor Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso, o vosso pecado permanece. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. 1 Crônicas, 29 capítulos.
capítulo 24 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 24 do livro de 1 Crônicas contém 31 versículos, que diz assim: a divisão dos sacerdotes. Nos versículos 1, 2 e 3. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio, e Davi, com Zadok, 2 filhos de Eleazar, e Aimeleque, 2 filhos de Itamar, dividiu-os segundo o seu ofício no seu ministério. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Cantares, 8 capítulos. Cantares, 8 capítulos. Capítulo 3 do livro de Cantares. Cantares de Salomão, capítulo 3, contém 11 versículos, que diz assim, nos versículos 1, 2 e 3. De noite em minha cama busquei aquele a quem ama minha alma. Busquei-o e não achei. Eu disse, levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade. Pelas ruas e pelas praças buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Acharam-me os guardas que rodavam pela cidade. Eu lhes perguntei, vistes aquele a quem ama a minha alma? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas contém 24 capítulos. Capítulo 24 do livro de Lucas. Lucas, capítulo 24, glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 24 contém 53 versículos, que diz assim, fala no caminho de Emaús, nos versículos 13, 14 e 15. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Isaías, 66 capítulos. Isaías, 66 capítulos. Isaías, capítulo 19. Isaías, capítulo 19. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Isaías. Capítulo 19 contém 25 versículos, que diz assim, profecia contra o Egito. Nos versículos 15, 16 e 17 diz assim, e não aproveitará ao Egito obra nenhuma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou junco. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres e tremerão e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, que há de levantar-se contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, que determinou contra eles. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei lendo agora uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. A denúncia de número 76 diz assim, atenção, nesse desafio com um prêmio multimilionário que faz parte das mais de 70 denúncias que o prêmio somado delas vale mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar que são mentiras. Muita atenção nas palavras do Senhor Jesus o Cristo, pois ele afirmou que se a igreja e o seu líder estiverem mentindo ou errados, ou com obras com defeitos, as pessoas que dizem que são deles ou que eles são dela, vão ser 2 vezes mais condenados do que o líder
E nós fazemos um desafio para encontrar e honrar as verdadeiras igrejas do Senhor Deus. E se a sua igreja, o seu líder e você não estiverem no caminho da condenação, nas palavras do Senhor Jesus ou Cristo, nos livros de Mateus 23, com foco nos versículos 13 a 15, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 37, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 11. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 11 diz assim: Senhor Deus, haja paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada para essa vida, para essa casa, para esse local de trabalho e para esse veículo. Sai agora através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo e que possamos ser limpos e purificados através dessa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para o Espírito Santo estar abençoando mais e mais cada um de vocês. E não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Então agora vamos dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Escolha aí o seu número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Saiu o livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó, 42 capítulos. Capítulo 35 do livro de Jó. Vamos aqui, Jó, capítulo 35. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai estar trazendo para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 35 do livro de Jó contém 16 versículos, que diz assim: Deus não pode ser afetado pelo mal nem pelo bem. Nos versículos 3, 4 e 5. Porque disseste, de que me serviria, que proveito teria, mais do que do meu pecado? Eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, contempla as minhas altas nuvens, que são mais altas do que tu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jonas, 4 capítulos. Jonas contém 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Jonas. Capítulo 4 do livro de Jonas. Vamos aqui no capítulo 4 do livro de Jonas, contém 11 versículos, que fala sobre a revolta de Jonas para com o Senhor Deus. Nos versículos 9, 10 e 11 diz assim: Então disse Deus a Jonas, faze bem, que assim te ires por causa da aboboreira. E ele disse, faço bem, que me revolve até a morte. E disse o Senhor, tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Joel,
3 capítulos. Joel, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Joel. Contém 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Joel. Capítulo 2 do livro de Joel contém 32 versículos, que fala sobre o dia do Senhor. Nos versículos 6, no versículo 10, 11 e 12. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. O Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o Senhor, é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Fazei isso com jejuns, com choro e com pranto. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. 2 Crônicas, 36 capítulos. Capítulo 20 do livro de 2 Crônicas. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos. No capítulo 20 do livro de 2 Crônicas contém 37 versículos, que diz assim: Deus dá a vitória a Jeosafá. Nos versículos 2, 3 e 4. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e já estão em Azarom Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Números contém 36 capítulos. Livro de Números contém 36 capítulos. Capítulo 31 do livro de Números. Capítulo 31 do livro de Números. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 31 do livro de Números contém 54 versículos, que diz assim, fala sobre as ofertas voluntárias dos oficiais, nos versículos 51, 52 e 53. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados, e foi todo o ouro da oferta alçada, que ofereceram ao Senhor 16.750 ciclos dos tribunos e dos centuriões, pois cada um dos homens de guerra tinham tomado presa para si. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, último livro a ser sorteado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixem de escolher o número de 1 a 24, que daqui a pouquinho o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Fazemos lives de segunda a sexta. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. 1 Timóteo contém 6 capítulos. Capítulo 1 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 1 do 1 Timóteo contém 20 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo saudando e advertendo alguns de seus discípulos, que diz assim, nos versículos 3, 4 e 5. E como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mal produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faça agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro
e de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, do Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei lendo para vocês a revelação das nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí e escolher um número de 1 a 24 para agora o Espírito Santo do nosso Senhor Deus está falando ao seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 2. Se você escolheu o número 23, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 16. Se você escolheu o número 17, vai meditar no livro de Josué, capítulo 6. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de 1 João, capítulo 3. Se você escolheu o número 24, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 4. Se você escolheu o número 22, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 10. Se você escolheu o número 10, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 83. Se você escolheu o número 12, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 2. Se você escolheu o 5, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 3. Se você escolheu o número 11, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 1. Se você escolheu o número 15, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 22. Número 20, João, capítulo 9. Se você escolheu o número 16, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 24. Se você escolheu o 21, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 3. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 24. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 19. Se você escolheu o número 14, vai meditar no livro de Jó, capítulo 35. Se você escolheu o número 19, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 4. Se você escolheu o número 8, vai meditar no livro de Joel, capítulo 2. Se você escolheu o número 18, perdão. Se você escolheu o número 18, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Se você escolheu o número 9, vai meditar no livro de Números, capítulo 31. Se você escolheu o número 13, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Fazemos lives todos os dias de segunda a sexta, às 18 horas e 7 minutos, que damos início à nossa live e o final dela é até às 19 horas e 10 minutos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta. Vamos aqui para a finalização que diz assim: muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor ou inscrito e membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana, diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas, na @AIG 1 318 37 300
e até às 1h12 da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras Sagradas. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus nessa live. Agradeço a presença de cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo para levarem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, sem dogma, sem manipulação ou sentimento do ser humano. E durante essa live todinha, quem nos conduziu foi o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus, mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando, compartilhando e interagindo com nossas igrejas e canais parceiros. Glórias ao nosso Senhor Deus e aguardo vocês na nossa próxima live, às 18h07. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.